Olá, estrelinhas! E no vídeo de hoje, é possível que a gente tenha algum tipo de imagem minha. Mas a minha cara ela não tá tão legal e não tá tão boa. Então, é possível que eu tenha imagem? Tem. É possível que não? É possível. Mas, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre quem? Carlos Acutis, o novo santo da Igreja Católica. E é uma pessoa que tem um mapa bem interessante. No mínimo, eu vou estar olhando para o meu computador, não vou estar olhando para a câmera, mas não levem isso em consideração. Levem em consideração a minha análise. Carlos Acutis, ele tem. Carlo Acutis, né? Ele tem o Júpiter na casa 1, que normalmente é relacionado a pessoas que adquirem ou são mestres em determinadas áreas, como espiritualidade, coisas relacionadas à expansão, a Júpiter, né? A comunicação também pode ser. Pode ser que sim. Eu tenho Júpiter na casa 1, então talvez eu seja um pouco suspeita pra falar. Ele tem Marte na casa 12. Eu vi o... Como eu falo? Esqueci a palavra. Mas o moço da astrologia sistêmica, que eu esqueci o nome, falando sobre o mapa dele. E eu achei que ele podia ter incrementado em uns pontos e em outros pontos eu até concordo. Talvez eu fale durante o vídeo. Mas eu acho interessante. Eu acho interessante que ele não bateu na tecla aqui. O Carlos Acutis, ele tem um Quirón na casa 12. Quirón na casa 12 em câncer, então doenças relacionadas à água do corpo também são importantes. Principalmente que câncer rege a casa 4 e tá na casa 12. O que é mais interessante ainda e, de novo, corrobora com a minha pesquisa sobre a casa 4 ser o corpo físico e ela ser um pouco dessa situação de ser invólucro do corpo. Então, cada vez que eu pesquiso mais, eu corroboro com essa situação. Pode ser que futuramente eu esteja errada e isso seja só uma situação passageira? Pode, porque a gente tá aqui pra pesquisar e a gente não, obviamente, não vai ter certeza até pegar vários mapas e comparar todos eles. Mas é um ponto interessante. Ele tem Marte da casa 12. Eu não lembro se eu falei aqui ou no TikTok, mas é possível que eu falei nos dois, né? Marte na casa 12 normalmente é o seu pior inimigo é você mesmo. Ao mesmo tempo que ele tem Marte e Quirón em conjunção. É uma coisa interessante de se observar, né? Porque eu sinto que, ok, ele poderia ter algum tipo de problema de depressão, coisas relacionadas à água. Mas pode ser só aquela máxima de ele... Eu parei pra pensar aqui. Pode ser só aquela máxima de as doenças dele eram totalmente acumulativas com o tempo. E o que me chamou também a atenção é que ele tem um Plutão na casa 4. E como eu já falei, a casa 4 rege o corpo físico. E, como eu falei, corroboraria com a minha pesquisa sobre a casa 4 tratar-se de um corpo físico e afetar o nativo dessa forma, entende? Ele tem um Sol, que é o regente do ascendente, na casa 10. Eu acho pessoas que tem o Sol na casa 10 bem proeminentes. Eu não me lembro se o meu amigo Francisco ele tem esse Sol. Mas eu me lembro que o Francisco tem Mercúrio e Vênus na casa 10. Eu lembro de um monte de posicionamentos de várias pessoas. Então, pra eu acumular isso aí é muito tempo. Ele tem Saturno na casa 7. Em Aquário. Que coisa interessante, né?
O Saturno, ele traz essa questão de tradicionalismo. E toda essa questão na palavra não é constituições, não. Mas de tudo que já foi traçado até esse momento. Da igreja, da história da igreja e tudo mais, sobre os milagres e tudo mais. Ele trabalhou bastante com isso. É interessante que o mapa dele ele tem casas interceptadas. É como eu falei em outro vídeo. Eu não sinto que as casas interceptadas afetam o nativo de uma forma ruim, mas eu posso mudar de opinião futuramente se eu abrir um estudo sobre isso? Posso, porque isso é totalmente possível e totalmente provável. Ele tem Mercúrio na casa 10. Pessoas com Mercúrio na casa 10, ainda mais Mercúrio em Áries, né? Eu tenho esse problema de falar alto. Mercúrio em Áries tem esse problema de falar alto. Mas, de resto, é uma pessoa muito comunicativa. E até de forma bem proeminente. Agora, ele tem uma conjunção bem interessante de Netuno, Urano e Lua na casa 6. Eu vi o moço da astrologia sistêmica falando que esse Netuno na casa 6 poderia ser algum tipo de problema de saúde relacionado à leucemia que ele teve. Eu ia falar que já teve, não, mas ele teve. E que levou ele de forma rápida por conta do Urano. Urano são coisas rápidas. E Lua na casa 6. Água de novo, né? Interessante. A casa 12, que é Câncer, tem o seu regente na casa 6. Em Capricórnio, que é água. Que tem o seu regente na casa 7. Em Aquário, que é os grupos. É interessante observar essas situações, porque a gente que é astrólogo, a gente passa de vez em quando batido por algumas situações. O que o moço da astrologia sistêmica, eu tô chamando ele de moço porque eu não sou muito boa com nomes. Então, moço da astrologia sistêmica vai me desculpando. Mas, ele tem uma Vênus na casa 11. Casa 11, normalmente ela é associada a grupos. Eu associo ela a grupos. Não sei se outros astrólogos têm essa mesma percepção, porque Aquário tem a ver com grupos coletivos, coisas relacionadas a várias pessoas e tudo mais. Eu percebo que essa casa especificamente fala disso, né? Ele tem Vênus nessa casa, o que fala de uma pessoa que ele tem Vênus em sexto com Mercúrio, uma pessoa amada pela sua comunicação. Pode ser que a comunicação dele tenha sido explosiva, sim, por conta de... Como é o nome? Áries. Áries na casa 10. E Mercúrio em Áries. Então, ele foi amado pela comunicação dele em relação aos grupos. Então, ele falou o que muita gente queria falar, o que muita gente queria ouvir. E eu acho bem interessante. Eu acho que, se eu não me engano, o moço da astrologia sistêmica, ele também falou sobre o mapa do Carlos fazer um quadrado. Então, outra coisa interessante, né? Por conta dos seixos, das quadraturas e tudo mais. Os aspectos cruzados. Eu acredito que se ele tivesse sobrevivido, talvez ele teria ido pra carreira religiosa por conta desse Aquário na casa 7. Talvez ele fizesse alguma coisa, sim, relacionada à internet, mas não somente a isso, né? Interessante. Outra coisa que eu acho interessante que o senhor da astrologia sistêmica não falou é que Plutão, que é regente de Escorpião, eu sei que Escorpião também é regido por Marte, mas eu pego Plutão como regente de Escorpião na maioria das vezes. Ele tá na casa 4 em Escorpião, que é no mínimo peculiar e fala de talvez uma vida curta ou problemas de saúde em si.
Eu acho bem interessante o mapa do Carlos Acutis. Ahn, Talvez se ele não tivesse tido essa leucemia, talvez fosse alguma coisa imunológica, porque ele tem um Marte, e se eu não me engano, deixa eu ver se é trígono. Marte. Trígono. Isso, Marte em trígono com Plutão. Ele tem um Marte em trígono com Plutão. Talvez fosse algum. Não somente, se ele não tivesse, obviamente, essa leucemia, algum problema imunológico. Talvez eu pensaria nisso, né? Deixa eu ver. É interessante que a casa 9 dele, eu sei que pega a casa 8 e a casa 9. É peixes. Peixes é como a Mônica Boon fala. Sempre fala. É Jesus, é essa coisa cristã, essa situação do cristianismo. Então, o mapa dele bate bastante com essa situação cristã. Não sei se tem mais algo interessante pra se falar. Porque o mapa dele é bem concentrado. Acho que não é parecido com o meu, não. Embora tenha bastante coisa na casa 6. Mas, eu acho o mapa dele bem interessante. E fica mais interessante ainda quando a gente para pra ver que o regente da casa 7, que é Aquário, tá na casa 6. E o regente de Netuno tá na casa 9. Netuno, que é peixes, né? Peixes tá entre a casa 8 e a casa 9, mais ou menos. Eu acho bem interessante o mapa como um todo dele. Foi uma vida curta pra uma pessoa, digamos assim, tão importante. Uma outra coisa que eu queria falar. Eu não sei se vocês... Não, acho que não acompanham, não. Mas, eu não sei se eu falei, né? Que eu tô estudando mais ou menos anjos cabalísticos. Então, o anjo que rege o ascendente, né, dele, que é Malkut, que seria basicamente Malkut, é Nitaraya, que fala de sabedoria e magia espiritual. Então, o que o anjo Nitaraya fala? Ele rege a sabedoria, a magia espiritual e sobre a sua influência surge a necessidade de dizer a verdade, assim como a coragem de abrir o coração. Então foi isso que aconteceu. Ele acabou... A gente acabou usando as energias angelicais na nossa vida mesmo sem perceber. Mas foi isso que ele fez, né? Ele trouxe essa situação dos milagres e trouxe isso pra internet, que é uma coisa bem interessante. E ele abriu o que ele achava, o coração dele, que é literalmente o que fala esse anjo, e trouxe a verdade, basicamente. E também esse anjo rege o silêncio e a reflexão, então tem tudo a ver com o catolicismo um pouco, né? E é um anjo de leão. Eu acho esse estudo de anjos cabalísticos junto com a astrologia bem interessante. Embora eu não veja muita gente falando, mas eu acho bem legal. E eu tô estudando o meu mapa cabalístico, astrológico, mas eu gosto bastante. E não sei. O salmo desse anjo é: eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Cantarei tuas maravilhas. E a frase seria: Confitibor domino in toto cordi meu narabo omina mirabila tua. Basicamente. E eu vou deixar o vídeo por aqui, se você gostou dessa análise astrológica. E se você quiser algum tipo de mapa de alguém aí, deixa nos comentários, porque eu sou muito ansiosa. E é sobre isso. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscrevam e até o próximo vídeo.